Olá, alunos e alunas! Tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar aqui rapidinho a nossa aula sobre inteligência artificial para a disciplina de tecnologias aplicadas ao ensino de línguas. Bom, mas quando nós falamos em inteligência artificial, muitas vezes você pode pensar lá naquele filme AI, né? Que é Artificial Intelligence, onde é colocado, né, como que a inteligência artificial ela vai um dia fazer com que os robôs eles tenham a mesma capacidade humana de sentir emoção, de se apaixonar, de sentir ciúmes, essas coisas. Mas eu sinto muito dizer para vocês que inteligência artificial não é isso. A inteligência artificial muitas vezes é confundida com emoção. E não é isso que a inteligência artificial proporciona. Embora lá na ficção romântica vai ter essa pitada aí de confusão de inteligência com emoção, mas nós vamos estar esclarecendo aqui que a inteligência artificial ela vem para ajudar o ser humano e não para substituir o ser humano, tá bom? A origem da inteligência artificial. Tudo começou em 1956 com um professor chamado John Marquardt, da Universidade de Dartmouth, em Hanover, nos Estados Unidos. Marquardt selecionou um grupo de cientistas com os quais trabalhou durante o verão, estudando uma forma de ensinar as máquinas, que para isso seria necessário descrever precisamente os aspectos do aprendizado e outras características da inteligência humana. Então, o que é inteligência artificial? Podemos definir inteligência artificial, no grosso modo, como a capacidade das máquinas de pensarem como os seres humanos, aprender, perceber e decidir quais caminhos seguir de forma racional diante de determinadas situações. Imagine só, você precisa estacionar seu carro. O seu cérebro ele vai fazer um processo de raciocínio, ele vai raciocinar se o espaço que você tem é o suficiente, qual a distância que você vai percorrer para chegar naquela vaga, se aquela vaga é adequada para o seu carro e se ela não é uma vaga proibida, né? Por exemplo, se não é uma vaga para deficientes e tal. E se for, você vai decidir de acordo com o seu caráter, com sua índole de pessoa, de ser humano, se você vai ou não estacionar ali. Então, o que a inteligência artificial ela vai fazer? Ela vai programar os softwares para que eles façam esse raciocínio. E como que eles vão fazer esse raciocínio? Usando a emoção? Não. Utilizando os dados que são colocados ali naquele software. Através do cruzamento desses dados, esse software, esse robô, esse computador, essa máquina, ela vai utilizar esses dados, que a gente chama de inteligência artificial, a utilização desses dados para tomar decisões, para agir em determinada situação, certo? Como a inteligência artificial funciona? Então, ela combina a quantidade de dados com processamento rápido e interativo, e algoritmos inteligentes, permitindo ao software aprender automaticamente com padrões ou informações nos dados. Vai aprender automaticamente com os padrões ou as informações nos dados. Inteligência artificial é um campo de estudo amplo que engloba muitas teorias, métodos e tecnologias. E aí, nós vamos apresentar vários subcampos. Hoje, nessa aula, nós vamos apresentar apenas dois, que é o Machine Learning e o Deep Learning. Outros serão apresentados, outros subcampos, nas próximas aulas. O Machine Learning, ele automatiza a construção de modelos analíticos. Ele usa métodos de redes neurais, estatísticas, pesquisa de operações e física para encontrar insights escondidos em dados, sem ser especificamente programado para olhar um determinado lugar ou chegar a uma determinada conclusão. O Deep Learning ele vai utilizar grandes redes neurais com muitas camadas de unidade de processamento, aproveitando-se de avanços no poder computacional e em técnicas de treinamento aprimoradas para aprender padrões complexos em grande quantidade de dados. Aplicações comuns vão incluir os reconhecimentos de imagem e fala. Principal objetivo dos sistemas de inteligência artificial:
executar tarefas que, se o ser humano executar, ele seria considerado inteligente. Então, por isso, inteligência artificial. Capacidade de raciocínio, aplicar regras lógicas e um conjunto de dados disponíveis para encontrar uma resposta. Aprendizagem, aprender com um conjunto de dados disponíveis, atualizando sistemas com erros e acertos para no futuro agir de forma eficaz. Reconhecer padrões, tanto padrões visuais, sensoriais, como também de comportamento. Por exemplo, a inteligência artificial utilizada para reconhecer a face, reconhecimento facial, reconhecimento de fala, dentre outros. Onde podemos encontrar a inteligência artificial? Em todos os lugares, no carro autônomo, no chão de fábrica, no sistema de atendimento dos hospitais, inclusive no sistema de diagnóstico de câncer, mas também na rede social, no seu celular, no antivírus, no buscador da internet, por exemplo, na Google Assistant. Você vai falar algo, ela vai combinar com os dados que tem já armazenado e vai te dar uma resposta. Por exemplo, o Google é uma empresa all-first, ou seja, que usa em todos os seus produtos processos de machine learning, que é um dos subcampos da inteligência artificial. Exemplos de aplicações da inteligência artificial. Sistema de reconhecimento óptico de caráteres, que podem traduzir letra escrita de forma arbitrária em texto. Por exemplo, no teclado do seu celular, Também tem aquele que traduz o que você fala e escreve, certo? Forma um texto. Reconhecimento de escrita à mão, que tem nos assistentes pessoais digitais. Existe atualmente, inclusive, um sistema de escrita forense à mão, que é chamado de Cedar Fox, que vai fazer essa comparação. Reconhecimento de voz, que está disponível comercialmente e é amplamente usado. Sistema de álgebra computacional, sistema com visão computacional, que são usados em muitas aplicações industriais. Bom, gente, essa foi a nossa aula. Na próxima aula, nós vamos falar sobre outros subcampos da inteligência artificial. E os componentes da minha equipe são Carla Cristina, Eliane dos Anjos, Francisco Silvio, Maria Luísa, Naila Lisa e eu, Mônica Abreu. Muito obrigada pela atenção de vocês e nos vemos na próxima aula. Até lá!